Bom dia, povo de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, né? Convidar os irmãos aqui para nós meditar nessa mulher que a Bíblia menciona, uma mulher sem Lucas 43, versículo 48. A palavra de Deus diz: uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e que despenderá tudo o que tinha para o seu sustento com médicos, sem que nenhum pudesse curá-la. Aproximou-se por trás e tocando o manto dele, no mesmo instante o fluxo de sangue dela parou. Jesus perguntou: quem é que me tocou? Enquanto todos negavam, Pedro disse: Senhor, a multidão te comprime e aperta. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que um poder saiu de mim. E a mulher, vendo que não tinha passado despercebida, veio tremendo, inclinando-se diante dele, explicou diante de todo o povo por que razão o tinha tocado e como tinha sido curado no mesmo instante. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Meu Deus, né? A história que lemos é o princípio, né, de uma história de um sofrimento, né, de uma mulher, aleluia, que há 12 anos vinha sofrendo de uma enfermidade terrível. Uma enfermidade que, além das limitações físicas, trazia também um problema social diante dela. Então ela era uma pessoa limitada fisicamente, ainda por cima trazia problemas, né, ela não conseguia socializar diante da sociedade. E interessante que o evangelista Marcos diz que ela gastou tudo que tinha e não resolveu o seu problema, pelo contrário, estava indo a pior. Contudo, essa mulher sem nome, sem referência, torna-se um extraordinário exemplo de vencedora, né? Porque a atitude correta, ela não se rendeu diante da crise. Ela não se rendeu. Tem gente que se rende, irmão, diante da crise. E essa mulher aqui, ela não se rendeu diante da crise. O que foi que ela fez diante da crise? Né? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia que ninguém tinha podido, que tinha podido curar, e que gastará com os médicos todos os seus haveres. Ela tinha tudo para estar trancada dentro da sua casa, depressiva, desanimada, entregue, rendida àquela situação. Ela poderia, era porque a pessoa com uma situação dessa aí, ela podia entrar numa depressão, numa crise de ansiedade, né, e ficar trancada, ficar ali sofrendo. Mas em vez disso, vemos uma mulher que não se entregou ao problema. Então você não deve se entregar aos problemas da vida. Faça que nessa mulher aqui, não se entregue aos problemas da vida. Você entendendo? Vá até Cristo. Ninguém pode curá-la, diz o texto. Essa situação perdurou por 12 anos. Talvez fosse melhor que ela se acomodasse naquela situação, né? No entanto, embora todas as circunstâncias externas não fossem favoráveis, ela manteve a sua atitude interna, né, positiva. Quer dizer, por fora, quem via, louvado seja Deus, aleluia, via ela como uma pessoa, né, enferma, derrotada, destruída. Quem via ela por fora, via ela como uma pessoa desqualificada e totalmente exclusa da sociedade. As pessoas viam, mas o que saía de dentro dela era fé. Ela tinha no seu interior a vontade de ser curada, de ser liberta, de ser restaurada. Então, aquela mulher compreendeu algo muito precioso que, infelizmente, muitos ainda, né? Muitos ainda não aprenderam. Cada um de nós é responsável por sua própria atitude. Cada um de nós precisa tomar uma decisão de escolher e demonstrar a atitude correta diante dos desafios que a vida nos apresenta. Aquela mulher escolheu agir corretamente, né? E tornou-se responsável por suas atitudes interiores. Há coisas em nossas vidas que não podemos escolher, irmão. Como nossos pais, como o nosso país, como a nossa raça, né? Ou o lugar onde nascemos, né? Mas a nossa atitude é algo que podemos mudar.
aprender a apreciar a vida. Nós temos que aprender a apreciar a vida. Temos que aprender a apreciar a vida, irmão. Em Cristo Jesus, vê o lado positivo de tudo. Essa mulher viu um lado positivo que poderia ser curada. Falar algo positivo em todas as suas conversas, demonstrar gratidão aos outros diariamente, essas atitudes corretas que devemos ter em uma relação aos desafios dessa vida, né? Você vê que essa mulher ela começou a perseverar, né? E não se deteve diante dos obstáculos. O preconceito social por ser uma mulher, tu imagina aí, ainda mais naquela época, além de com essa enfermidade, essa mulher ela resistiu ao preconceito religioso por causa daquele tipo de enfermidade. Então a multidão que impedia de chegar até Jesus eram alguns dos obstáculos que estavam no caminho da bênção dela. Mas diante desses obstáculos, ela persistiu no seu propósito de encontrar Jesus e tocar nele. Então perseverança significa o quê? É a continuidade da confiança em Deus. É uma constância na confiança, né? É uma constância na confiança e na firmeza de propósito. Muitos irmãos têm força para dar o primeiro passo, mas não persistem nos passos seguintes. Quantos irmãos se assustam com as provações do caminho? Não é verdade? Quantos não se assustam com as provações do caminho? Prestam mais atenção nos obstáculos do que em Jesus? A mulher sem nome é um extraordinário exemplo de como a perseverança abre as portas para o milagre que precisamos. Porque você vê que Pedro começou a andar pelas águas, deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para as águas, e ali ele se afundou, porque começou a olhar. Quem olha para o problema se afunda no problema. Essa mulher aqui, ela não teve medo de crer, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, porém da multidão, tocou-lhe as vestes, porque a fé em Deus é um requisito essencial para nós, né? Então, se você quer ser um vencedor, você precisa convidar Deus para o centro da sua vida. Ele será, né, a decisão, esta será a decisão mais importante da sua vida. Aquela mulher resolveu confiar em Deus e direcionar sua fé para Jesus. Os teólogos diz que a descrença faz com que aquilo que está no nosso redor nos separa de Deus. A fé põe Deus entre nós e aquilo que nos cerca. Então precisamos compreender que a fé frequentemente nasce na adversidade, né? Então o melhor de sua vida é reconhecer e acreditar que muitos acontecimentos inesperados não são apenas interrupções incômodas para nossos projetos, mas a forma que Deus encontra para moldar nossos corações, né? E nos preparar. Então a fé não é apenas pode lhe ajudar ao atravessar uma crise. Ela pode ajudá-lo a encarar a vida depois dos momentos difíceis com uma perspectiva totalmente nova. Então, essa mulher aqui, ela teve um comprometimento, né? Ela não teve medo de se comprometer. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula e, postando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Está em Marcos 8,48. Então, publicamente, ela reconheceu que Jesus havia curado, né? Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, então decida de todo o coração ser uma pessoa comprometida. Se comprometa com a obra, se comprometa com o eterno, se comprometa com a palavra, né? Porque vai ser uma bênção espiritual muito maior, né? Deus tem reservado para aqueles que se comprometem com Ele em sua obra. Então, muito mais do que a cura física, essa mulher recebeu um presente da vida eterna, né? No céu. Filha, a tua fé te salvou. Conclusão: de que maneira essa mensagem falou ao seu coração, meu irmão? De que maneira essa mensagem falou